Olá, irmãos. Irmãos, eu vou ler um texto aqui, é o texto de 1 Coríntios 11, 18 e 19. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pois então, é com base em 1 Coríntios 11, 18 e 19, que hoje, eu sei que eu já falei isso no primeiro vídeo do nosso canal, do meu canal, mas vou falar de novo. Aqui o apóstolo Paulo, ele é muito claro, muito categórico. Ele fala que quando os coríntios estavam se reunindo como igreja, havia divisões entre eles. E, e Paulo permitia essas divisões, ele só deixava de permitir quando elas ultrapassassem um limite, mas quando elas tinham um limite, Paulo permitia. E olha só que Paulo fala no versículo 19, vou ler de novo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, é bom que haja divergências na igreja, para que... É bom que haja divergências na igreja, para que para que fique provado quais pessoas são os verdadeiros cristãos e quais os outros que não são. Pois então, com isso em mente, agora vai ficar claro e mais fácil para vocês, meus queridos que estão me ouvindo, e todos que irão assistir este vídeo, vai ficar claro o que eu quero falar aqui. Sempre houve divergências na história da igreja. Vamos começar no início de tudo, no judaísmo, que é a religião do Antigo Testamento. No os rabinos têm um ditado judeu que falam que a escritura tem mais de 70 faces, ou seja, existem várias interpretações de um mesmo texto, existem várias interpretações diferentes de um mesmo texto. Na época de Jesus, o judaísmo era muito fragmentado. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios e várias outras seitas dentro do judaísmo. E isso não acontecia só com o judaísmo na antiguidade, não. Todas as religiões da antiguidade eram divididas. Os gregos divergiam entre si. Os romanos, na religião romana, os romanos também divergiam em algumas coisas, mas nada que afetasse a parte central da religião deles. E a mesma coisa aconteceu com o judaísmo. Todos os judeus podiam discordar em uma série de coisas, mas todos eles acreditavam que existia um único Deus, que a Bíblia era a palavra de Deus, que o templo de Salomão era a casa de Deus. E não era de se admirar que a mesma coisa acontecesse com o cristianismo. O cristianismo, na época de Paulo, já havia divisões no meio da igreja. Quer que eu dê 2 exemplos? Vou dar. Na igreja de Corinto tinha os que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros que eram apenas de Jesus. Paulo e Pedro também discordaram em certas ocasiões. Por exemplo, Pedro era a favor que o judeu, Pedro era a favor que os gentios comessem separados dos judeus. Já Paulo era contra isso e chamou Pedro de hipócrita. Depois os apóstolos morreram, aí que as divergências aumentaram. Os pais da igreja, eles também divergiam entre si. Por exemplo, Orígenes acreditava que o diabo seria salvo, já outros achavam que isso era uma bobagem, uma heresia. Os pais da igreja, eles divergiam em uma série de coisas, sobre, por exemplo, predestinação versus livre-arbítrio e uma série de outras questões. Mas todos os pais da igreja acreditavam na Trindade, no batismo, na Santa Ceia e por aí vai. Já os... Pois então, aí isso aconteceu. Então os pais da igreja divergiam entre si, não só os pais da igreja não, os reformadores. Martinho Lutero era a favor do livre-arbítrio, já João Calvino era a favor da predestinação. Os grandes avivalistas, como John Wesley, George Whitefield, também divergiam em uma série de coisas. Mas todos eles, seja os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os judeus ou as religiões da antiguidade, todos eles estavam de acordo nas doutrinas centrais, indiscutíveis para a fé cristã, que é o batismo, a Santa Ceia, a divindade de Cristo e por aí vai. Então,
eu tô dando esse panorama todo. Olha só, eu comecei desde a história dos judeus até os dias de hoje. Então, como vocês podem ver, nesse longo panorama que eu dei, desde a história de Israel até os dias atuais, nós percebemos que essa ideia católica de unidade, essa ideia forçada de que todos têm que ser submissos a um papa, que ninguém pode discordar de ninguém, que todos têm que viver juntinhos, em harmonia, um com o outro, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. A igreja primitiva, ela era dividida. Os pais da igreja discordavam em várias coisas, os reformadores discordavam, os avivalistas, mas todos eles estavam de acordo com as doutrinas centrais. Então, essa ideia de uma igreja... Então, primeiro eu vou dar um corretivo nos crentes. Tem muito crente que acha que a igreja primitiva era um mar de rosas. Não era, não. A igreja primitiva tinha várias heresias. Muitos discordavam entre outros. Mas todos os cristãos primitivos estavam de acordo com as doutrinas centrais da fé cristã. Pois então, agora que eu dei o corretivo nos crentes, vou dar um corretivo nos católicos, corretivo ainda pior. Os apologistas católicos, eles pintam uma imagem de uma igreja perfeita, uma igreja que não tinha divisões, uma igreja que era liderada por um papa, o Papa Chiquinho, que eles chamam de sucessão apostólica, é outra bobagem que eles inventaram. Pois então, eu estou dando esse panorama todo para que vocês vejam que a igreja primitiva, ela sempre foi dividida. Eu volto a repetir o ditado judaico. A escritura tem 70 faces. É um ditado muito interessante. Pois então, e não é só o cristianismo que é dividido em ramificações, não. Praticamente todas as religiões do mundo são divididas. Por exemplo, a seita do adventismo. Os adventistas são divididos em adventistas da promessa, adventistas do pacto, adventistas da promessa, adventistas da reforma, e por aí vai. Os mormons têm uma ramificação que é a favor da poligamia, tem outra que não é o catolicismo, tem a renovação católica carismática, tem os católicos tradicionais, que mais? O hinduísmo é dividido em... o hinduísmo é dividido, tem uma ramificação dentro do hinduísmo chamado Hare Krishna. Então, como vocês podem ver, todas as religiões do mundo são divididas. E não era de se esperar que o mesmo acontecesse com a religião verdadeira, que é o cristianismo. Porque ninguém aguenta viver debaixo de uma ditadura religiosa. E vocês querem... Olha só, para todos os que estão ouvindo o meu vídeo, eu posso ser sincero, quando eu vejo essas divergências na igreja, eu fico feliz. Eu fico feliz com as divergências que tem na igreja. Eu fico tão feliz porque isso mostra que a liberdade de expressão existe dentro do cristianismo. E sabe por que eu fico muito feliz com essas divergências? Porque por dois motivos. Primeiro, porque o próprio Paulo, aqui no 1 Coríntios, falou que é bom que haja essas divergências. E o segundo motivo é que isso cala a acusação dos ateus. Por quê? Porque os ateus falam que os cristãos são zumbis, que eles não pensam por conta própria. Pois então, o fato de haver divergências na igreja, e não só nos tempos atuais, mas em toda a história do cristianismo, isso acaba com o argumento dos ateus, de que os cristãos não pensam, que os cristãos não podem discordar às vezes uns dos outros. Toma essa, ateus. Isso é para vocês falarem que nós não somos mais ignorantes. Pois então, sempre houve divergências na história da igreja e sempre vai ter. E eu volto a repetir, fico muito feliz com essas divergências. É bom que a gente discorde às vezes um do outro, porque ninguém é obrigado a viver numa ditadura religiosa. Pois então, agora que eu dei esse panorama todo, vou explicar agora a diferença entre doutrinas centrais e doutrinas secundárias. Eu acho que vocês já sabem porque eu já deu para entender o que eu quero falar aqui. As doutrinas centrais são as doutrinas ligadas à salvação. São doutrinas que nenhum cristão pode divergir. Já as doutrinas secundárias são doutrinas em que os crentes podem divergir, que não interferem na salvação. Vou dar só um exemplo de doutrina central. Por exemplo, os cristãos não podem discordar da Trindade. A Trindade é uma doutrina essencial, é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Qualquer crente que discorda da doutrina da Trindade é um herege.
E agora eu vou dar um exemplo de uma doutrina secundária. Agora, um crente que é a favor do livre-arbítrio, outro que é a favor da predestinação, não tem problema. Isso é uma coisa secundária que não interfere na salvação de ninguém. Então, vocês entenderam, irmãos, a diferença entre doutrinas centrais e doutrinas secundárias? É muito simples, muito fácil de entender. Pois então o que nos une é maior do que o que nos separa. Os crentes, eles concordam em todas as doutrinas centrais. Qualquer evangélico que discordar de uma dessas doutrinas secundárias, centrais, não é evangélico, é herege. Por isso que nós evangélicos, nós protestantes históricos, não aceitamos o adventismo como irmão, não aceitamos o catolicismo como irmão, não aceitamos nenhuma dessas seitas como irmãs. Por quê? Porque se as seitas discordassem de nós cristãos ortodoxos apenas nas doutrinas secundárias, nós até poderíamos considerá-las irmãs. Mas como todas as seitas em geral discordam das doutrinas centrais, aí nós já rejeitamos. Isso é que eu acho mais curioso, é que as seitas, seja o catolicismo, seja o mormonismo, o adventismo, eles sempre usam esse argumento de que nós cristãos ortodoxos somos divididos. Meu Deus, é o mesmo argumento. Todas as seitas utilizam o mesmo argumento. Por exemplo, eu já vi um pastor lá daquela seita da Novo Tempo falando que existem mais de 40 mil denominações cristãs. Essa é a prova conclusiva de que o adventismo do sétimo dia não é evangélico, porque eles usam esse argumento. E nenhum evangélico usaria esse argumento contra outro evangélico. Sabe outro caso em que eu já vi alguém usar esse argumento? A Igreja Católica usa esse argumento aos montões em que nós somos divididos. Nessa Igreja Católica e o Adventismo, não. Os Mormons, Joseph Smith deixou de ser evangélico justamente porque ele achava que havia... Justamente por haver essas pequenas divergências, que ele achou que essas divisões eram do diabo, ele decidiu fundar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja... As seitas, tanto os católicos como os mormons, os espíritas, eles sempre falam que o cristianismo se apostatou e que nós somos divididos e que eles vieram trazer a verdade completa. Todos eles alegam ter uma nova revelação para complementar a Bíblia. Isso não me espanta, todas as seitas saíram do mesmo pai, que é o diabo. Então, irmãos, eu espero ter ajudado vocês. Gostaram do meu vídeo? Coloquem um like. Não, como se fala? Deem o seu like e gostem e se inscrevam no meu canal. É muito bom falar das coisas de Deus. Eu tenho orgulho de ser cristão, porque tenho orgulho de ser evangélico, cristão evangélico, porque no protestantismo eu sou livre para seguir a linha teológica que eu quiser, desde que eu não negue as doutrinas centrais. Eu me sinto livre no protestantismo. Protestantismo é uma maravilha. Eu tenho orgulho de ser evangélico. E esse vídeo é para todos os 65 milhões de evangélicos que moram no Brasil. Nosso país, graças a Deus, está sendo alcançado pelo protestantismo. Nós somos 65 milhões já em território nacional. E o Bolsonaro, o homem de Deus, nosso presidente, ele está cada vez mais próximo dos evangélicos. Ele esteve agora, não sei se vocês sabem, irmãos, mas ele esteve agora presente nos 106 anos da Assembleia de Deus, que é a minha igreja, meu Deus. Já faz alguns meses que ele esteve aqui em Goiânia. Meu Deus, Bolsonaro é um homem admirável, é um homem de Deus. Nosso presidente foi um presidente levantado por Deus. Eu tenho orgulho de fazer parte do povo de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que vocês sejam abençoados cada dia mais pela palavra do Senhor. Este livro aqui é a nossa única... De cabeça para baixo. Este livro... Opa, de novo, de cabeça para baixo. Opa. Ué. Este livro aqui é a nossa única regra de fé e prática. Amém, irmãos? Tchau, irmãos.